Olá, tudo bem? Seguindo então o nosso estudo do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, agora nós vamos entrar no segundo capítulo do livro com o título Ontologia, uma teoria do ser. A princípio eu gostaria de fazer primeiro um agradecimento, por você ter acompanhado todas as aulas que a gente já fez sobre o primeiro capítulo, quando tratamos sobre teoria da imagem original, ou seja, sobre as características e os atributos de Deus. Todos esses conteúdos, que a gente estudou parte a parte, pedacinho por pedacinho, em aulas específicas, estão disponíveis no nosso canal no YouTube, então fica aí a dica, para você se inscrever no nosso canal, dar a sua curtida dos vídeos ali, E aí agora a gente vai então entrar nesse segundo capítulo do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Eu sempre menciono também, o livro está lá disponível no site unificacionista.com. Você acessa ali no menu a parte sobre literatura e ali tem vários livros, inclusive o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, que você pode ler online, você pode fazer download, enfim, está ali à disposição para você. Nessa aula de hoje, praticamente, a gente vai fazer uma introdução, tá? Não vamos entrar propriamente nos temas desse capítulo, mas é importante a gente fazer uma introdução sobre o porquê o título Ontologia, uma teoria do ser, e também porque o livro está estruturado dessa maneira. A gente já mencionou o primeiro capítulo já estudado, ao longo de várias aulas, com o título Teoria da Imagem Original, agora o segundo capítulo Ontologia, uma teoria do ser, e na sequência, o próximo capítulo que vai vir na sequência, o terceiro capítulo, a Teoria da Natureza Humana Original. Então é importante a gente fazer esse esclarecimento sobre por que a gente está separando um capítulo sobre ontologia e um capítulo sobre a natureza humana especificamente. Mas vamos virando as telas ali, a gente já vai fazendo algumas reflexões e ao longo dessa aula você vai entender esses aspectos que agora eu mencionei de uma forma bastante superficial, tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe aí alguns conceitos do dicionário, tá? Você pesquisando na internet, talvez encontre até conceitos melhores. Eu trouxe alguns aqui para a gente entender o que é ontologia, a origem dessa palavra e o que se propõe estudar quando a gente estuda ontologia. Basicamente, na filosofia, eu trouxe dois conceitos. Primeiro conceito ali a partir do aristotelismo, ele diz assim, que é uma parte da filosofia que tem por objetivo o estudo das propriedades mais gerais do ser, apartada da infinidade de determinações que, ao qualificá-lo particularmente, ocultam sua natureza plena e íntegra. E aí um outro conceito já dentro do heideggerianismo, ele diz assim, que é uma reflexão, a ontologia é uma reflexão a respeito do sentido abrangente do ser como aquilo que torna possível as múltiplas existências. Basicamente, essa visão se opõe à tradição metafísica que, em sua orientação teológica, teria transformado o ser em geral num mero ente com atributos divinos. Então a gente vê aí que a filosofia, quando se propõe a estudar a ontologia, tem como esse propósito, esse objetivo, estudar o ser, a existência, mas ela acaba tomando posições, acaba se colocando de forma departamentalizada, excluindo algumas opiniões, como ele menciona ali nesse segundo conceito ali, falando sobre a orientação teológica, metafísica, coisas do tipo. Mas à luz do pensamento de unificação, a gente vai fazer exatamente esse transitar sobre várias vertentes. A gente vai olhar os aspectos que estão aí a partir da própria análise científica, o desenvolvimento das pesquisas científicas, e aí aplicando isso àquilo que a gente estudou bastante detalhadamente e aprofundadamente sobre o primeiro capítulo, Teoria da Imagem Original, onde a gente levantou e defendeu com bastante clareza esclarecimentos e conceituações sobre a natureza e os atributos de Deus. Então, ali, ao entender realmente os processos e a forma como Deus criou e o impulso, enfim, todos os aspectos, eu não vou fazer essa revisão agora, porque os vídeos estão todos gravados lá, fica a dica. Se você não viu, assista. Se você já viu e ainda ficou alguma dúvida, assista de novo, está lá disponível, tá bom? Então vamos analisar agora, seguindo aí, a palavra ontologia
como teria sido utilizado na filosofia, como tem sido, perdão, utilizado na filosofia, se originou da palavra grega ontologia, que consiste basicamente de ontos, que fala sobre a existência, né, o que existe, e logos que é o estudo, né, a logia, que seria o estudo da existência ou o estudo do ser propriamente. Ontologia, então, é a área da filosofia que trata com as questões fundamentais da existência, ok? Da mesma forma, no pensamento de unificação, a ontologia trata com os atributos comuns de todos os seres criados. Eu deveria ter grifado, eu vou ler de novo ali porque é importante, é mais uma dica, né? Apesar de estarmos fazendo aqui uma introdução do capítulo, mas fica aí a dica porque ao estudar o capítulo propriamente, quando a gente entrar na análise das características e atributos predominantes de todos os seres, de toda a existência, essa é uma premissa muito importante, né? A ontologia trata com os atributos comuns de todos os seres criados. Então a gente vai ficar olhando cada um dos seres? Não, a gente vai analisar de uma forma bastante genérica, né? Mas dando bastante ênfase às características predominantes comumente compartilhadas por todos esses seres, ou por toda a existência, ok? Por isso que eu dei essa ênfase aí. Então, a forma que eles existem, seus movimentos e assim por diante. Todas essas coisas baseadas na visão do princípio divino sobre a criação de Deus. E também aí eu complementaria esse parágrafo dizendo, principalmente baseado nos aspectos que nós estudamos no primeiro capítulo do livro, falando sobre teoria da imagem original, ou seja, o estudo dos atributos do ser Deus. Ok? Vamos lá, seguindo aí. Assim, a ontologia do pensamento de unificação trata com todos os seres criados, incluindo os seres humanos. Parênteses aqui. Mas agora há pouco eu mencionei ali na forma que está estruturado o livro, já fazendo uma cena dos próximos capítulos, que o capítulo 3 do livro trata sobre teoria da natureza humana original. Ou seja, o livro se debruça mais aprofundadamente, mais detalhadamente, mais demoradamente sobre a análise da natureza humana original. Mas espera lá, e agora? Nós vamos falar ou não vamos falar dos seres humanos? Porque como ele mencionou ali, ontologia, também dentro do pensamento de unificação, vai tratar com todos os seres criados, incluindo os seres humanos. Por isso, a gente resolveu gravar essa introdução para que você consiga entender claramente por que se chama ontologia e por que a gente, apesar de estar dizendo que trataremos nesse capítulo com todos os seres, a gente talvez, fazendo aqui já uma prévia, né, não trate tão aprofundadamente o ser humano. Mas eu vou explicar o porquê, o livro vai explicar o porquê, tá bom? Vamos seguindo? Entretanto, sendo que o ser humano é o senhor de domínio sobre todas as coisas e ocupa uma posição diferente de todos os outros seres criados, o ser humano será discutido em mais detalhes num capítulo separado, como eu já mencionei antecipadamente, no capítulo 3, o capítulo que vem a seguir após o capítulo Ontologia, a teoria da natureza humana original. Ok? Já fiz ali uma pequena prévia, né? Mas o livro já vem dizendo isso também, né? Podemos notar que enquanto a teoria da imagem original trata sobre Deus, né, e a gente tratou ao longo de várias aulinhas aí, a ontologia, no pensamento de unificação, trata primariamente sobre todas as coisas. Né? Todas as coisas, incluindo o ser humano? Sim ou não? Vamos seguindo? Vamos ver aí o que diz aí a sequência. Nesta ontologia, verificaremos se os atributos de Deus, como estão explicados na teoria da imagem original, estão ou não realmente manifestados em todas as coisas, e se estão, como isso ocorre. Eu vou fazer aqui já mais um parênteses antes de seguir na leitura, porque como eu mencionei em algum daqueles dois conceitos ali sobre o que seria a ontologia dentro da filosofia tradicional, da filosofia secular, a gente observa ali que a tentativa de analisar o ser, tirando questões metafísicas ou tirando uma orientação teológica,
será que realmente é lógico e coerente fazer isso? Porque quando a gente construiu o estudo da teoria da imagem original, quando o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação constrói toda a argumentação e explicação sobre as características, os atributos, a estrutura, o funcionamento, os relacionamentos dentro da estrutura original, ou seja, dentro da imagem original, dentro de Deus, a gente tem que entender também, né, e a gente vai mencionar que essa projeção desses atributos no processo criativo, ou seja, a replicação dessas características e desses processos nos seres criados, passa a ser uma coisa inevitável. Não tem como eu desassociar ou tentar não misturar. Né? Lógico que a gente vai construir esses argumentos de uma forma bem... Né? Não vou fazer tudo isso agora, hoje a gente só vai fazer nessa primeira aula uma introdução. Ao longo de todo o estudo da ontologia, a gente vai analisar bem detalhadamente cada uma daquelas características, aplicando-as nos seres criados, identificando se realmente estão replicadas e manifestadas tal como a gente estudou lá na teoria da imagem original, e aí sim a gente vai poder ver realmente a coerência e a pertinência dessa orientação teológica ou metafísica na análise dos seres. Mas enfim, né, eu não vou me estender nessa discussão agora, ao longo de todo o capítulo, né, nas próximas aulas que a gente vai desenvolver aí ao longo de algumas aulas com certeza sobre esse capítulo, você vai ter com certeza esse entendimento, essa percepção mais refinada e melhorada. Então eu não vou tentar fazer isso agora porque seria muita pretensão, tá bom? Vamos seguir a leitura? Se pode ser demonstrado que os atributos de Deus estão universalmente manifestados em todas as coisas, então então a veracidade da teoria da imagem original se torna mais segura e convincente. Mas isso a gente vai fazer ao longo das próximas aulas, tá bom? Portanto, ontologia, a qual trata com os atributos de todas as coisas, pode ser descrita como uma teoria que afirma, em termos visíveis, os atributos de Deus ou os atributos do Deus invisível. Em outras palavras, a ontologia da unificação é uma teoria que apoia a teoria da imagem original, que por si só é uma teoria dedutiva baseada no princípio divino. É lógico que se a gente fosse usar argumentos teológicos, a gente já poderia buscar lá, né, a citação do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 20, né? As perfeições invisíveis de Deus, o seu sempre eterno poder em divindade, se tornaram visíveis através de todas as coisas criadas e dessa forma são inexcusáveis, não tem como negar. Mas enfim, nós não vamos fazer essa afirmação agora, o livro não está fazendo essa afirmação. Quem fez essa colocação teológica agora fui eu, tá bom? Então não vamos misturar as coisas. Ao longo do estudo do capítulo Ontologia, essa teoria do ser, vocês vão perceber como realmente esse processo de criação à semelhança ocorreu, manifestando os atributos que aqui ele menciona como atributos do Deus invisível, de forma visível em todos os seres da criação, em toda a existência. Mas a gente vai ver com calma, tá bom? Então, vamos por partes, como diz, né? Seguindo aí, então, atualmente as ciências naturais, as quais tratam com todas as coisas, têm feito rápido progresso, né? Notório isso, né? Em pleno século XXI a gente vê como as pesquisas científicas agora elas evoluem e progridem numa progressão geométrica, né? A gente está de repente no nível, daqui a pouco pá, dá um salto e a gente começa a perceber e ver, enxergar coisas que em tempos anteriores, aí, em séculos anteriores, a coisa era um pouco mais lenta, o processo era um pouco mais lento, mas todo o ferramental que a gente tem hoje, o próprio auxílio da inteligência artificial, enfim, é uma série de conjuntos que nos permitem realmente fazer com que a ciência nos dê respostas cada vez mais prontas, cada vez mais detalhadas, mais minuciosas. Mas enfim, aqui é só uma divagação que eu estou fazendo, né? Contudo, na maioria dos casos, os cientistas têm observado o mundo natural a partir de um ponto de vista puramente objetivo, sem dar qualquer consideração a Deus. Então, é inevitável a gente chegar à seguinte conclusão, que a ciência, apesar de todo o avanço e descoberta e esse avanço exponencial, como eu mencionei agora há pouco, mas ainda assim também é notório que a ciência ainda está num processo bastante fenomenológico. A gente analisa só fenômenos.
a gente não conseguiu ainda estender. Existem algumas vertentes aqui e acolá, né, de possibilidades, de ideias, né, de uma mente criadora, de uma inteligência por trás de todos os processos, algumas coisas que já passa a ser observada, né, pelo próprio desenvolvimento, mas ainda assim muito no campo da divagação, né? A gente não conseguiu fazer essas perguntas mais veementes, né, sobre origem, sobre propósito, sobre direção, né, desses processos que hoje a ciência se debruça, né, os processos, os resultados fenomenológicos. Mas enfim, né, é mais uma reflexão aqui, né, não vamos entrar aprofundadamente ainda, tá bom? Sendo que todas as coisas foram criadas de acordo com a lei da semelhança, os fatos científicos, como observados pelos cientistas, podem ser observados como estando de acordo com os atributos de Deus. E assim, as ciências naturais passarão a apoiar a teoria da imagem original. Isso é uma previsão, é praticamente uma profecia, né? A gente está instigando o pensamento de unificação, o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, ele se propõe exatamente instigar alguns questionamentos, levantar algumas questões, apontar alguns pontos de vista que até então não vêm sendo observados ou não vêm sendo levados em conta, né? Mas enfim. Então, de fato, na ontologia da unificação será esclarecido que as realizações das ciências naturais atualmente devem realmente apoiar a teoria da imagem original. E é por isso que, ao longo de várias aulas, né, dezenas de aulas, a gente se esforçou ali de fazer uma análise, tentar tornar um pouco mais clara a lógica e alguns conceitos, pelo menos os principais conceitos daquele primeiro capítulo que a gente finalizou na aula anterior, o estudo da teoria da imagem original. E agora, através da ontologia, né, ou seja, através do estudo do ser, da aplicação desses atributos, características e relacionamentos que nós estudamos no capítulo anterior sobre Deus, agora vamos analisar na existência se eles realmente são detectáveis, se eles são percebíveis, percebidos ali, e se realmente comprovam aquilo que a gente veio até agora alegando e argumentando. Apesar que de forma sem falsa modéstia, está muito bem argumentado, muito bem embasado, né? Como vocês podem ter acompanhado, se não acompanharam, fica a dica de novo, assiste lá, tá aí no nosso canal, tá bom? Seguindo, de acordo com o princípio divino, o livro teológico publicado pelo reverendo Dr. Samia Moon, os seres humanos foram criados à imagem de Deus. Está lá em Gênesis 1:27, tá bom? E todas as coisas foram criadas à imagem do ser humano. Antes de criar o universo, Deus primeiramente visualizou a imagem do ser humano, a qual se assemelha à própria imagem de Deus. Então, utilizando a imagem humana como protótipo e a semelhança desta imagem, Deus formou as ideias de todas as coisas. Isto é chamado criação à semelhança. Então aí, nesse parágrafo que a gente está citando a partir do livro teológico Princípio Divino, está contido várias coisas que nós já estudamos dentro do primeiro capítulo, o capítulo Teoria da Imagem Original. Quem assistiu vai lembrar, está lembrando aí. Se você não assistiu, repito aqui, estão disponíveis. Sugiro que você assista na sequência para não ficar confuso, né? Pega ali do capítulo 1, vai vendo os vídeos, eles estão numerados, segue a sequência, porque você vai perceber que esse argumento teológico ele está muito embasado nas argumentações que nós construímos no estudo da teoria da imagem original. Quando, por exemplo, falamos sobre intelecto, emoção e vontade, falamos sobre leis, ideias, conceitos e princípios, falamos sobre logos, coração, criatividade, todo o processo criativo, como ele funciona, o que é o logos, o projeto, a prototipagem que Deus fez. Tem uma parte ali que nós não aprofundamos muito no vídeo, mas o livro fala com bastante detalhes, né? O livro Novas Essências do Pensamento e Unificação, que é a imagem individual, né? Então esse atributo, essa característica que está contida dentro de Deus, mas que na verdade agora a gente vê, ao ter estudado
aquela parte, quando a gente lê essa citação ali do princípio divino, fica mais claro, né? A gente consegue perceber quando ele fala, né, que usou a imagem do homem como protótipo, foi prototipando os demais seres e foi criando, enfim, né, a partir daqueles conceitos. Então é fundamental, por isso que eu digo, né? Se você não assistiu, se você perdeu, e mesmo que tenha assistido, ficou alguma dúvida, volta lá e assiste, sem problema, o vídeo está lá, pode assistir quantas vezes quiser, tá bom? Não esquece de dar sua curtida lá no canal. Seguindo aí, então nesse gráfico é uma explicação do próprio princípio divino, né? É um resumo de uma forma bastante sucinta do que a gente acabou de falar nessa tela anterior e daquilo que também a gente mencionou ao longo de várias aulas no estudo do capítulo 1, Teoria da Imagem Original. De uma forma bastante sucinta, para a gente não se estender, né, eu vou circundando aqui para você se localizar. Aqui onde eu estou circundando seria as características, algumas das características, atributos que nós mencionamos lá no estudo da Teoria da Imagem Original, quando falamos sobre Sun original e Hyun original, que aqui a gente colocou de uma forma aportuguesada, né, natureza interna original e forma externa original. Basicamente seria Sun original e Hyun original, ok? Tá lá no livro e tem um capítulo inteiro, perdão, capítulo não, tem um vídeo inteiro, uma aula inteira explicando isso. E depois também ele está mostrando aí que essas características, tanto de Sun original ou natureza interna original, quanto Hyun original ou forma externa original, elas também estão subdivididas, né, elas também são possuidoras de características duais de positividade e negatividade, ou como nós estudamos no capítulo anterior, né, elementos Yang e Yin, ok? É outro vídeo bem detalhadinho, tá lá, né? Quem assistiu, quem não assistiu, assiste, está lá disponível. Aí, quando Deus criou, no processo de criação, a gente vai observar a projeção dessas características, e isso a gente vai estudar muito detalhadamente. Então, não vou gastar muito tempo com essa explicação agora, porque o estudo da ontologia, especificamente o estudo da teoria da natureza humana original, a gente vai se debruçar com bastante calma, com bastante detalhes, com bastante exemplos e argumentações sobre cada um deles, tá bom? Basicamente o que eu quero dizer aqui é o seguinte, a ênfase é que tanto nos seres da criação, todos os seres da criação, todos, excluindo o ser humano, todos os seres da criação possuem essas mesmas características, ou seja, o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal são possuidores de características natureza interna, Sun, forma externa, Hyun, positividade, negatividade, masculinidade ou feminilidade, elementos Yang, elementos Yin, e o ser humano também. Por que a gente colocou separado aqui? Porque basicamente a gente faz essa distinção. O ser humano, o princípio divino, inclusive, usa essas palavras, tá? Então aqui a gente está importando, emprestando a partir do livro teológico do reverendo Dr. Samia Moon, Princípio Divino, Exposição do Princípio Divino, essa argumentação, onde ele diz que os seres humanos foram criados à imagem de Deus, né? Isso, inclusive, está lá no Gênesis, a gente acabou de mencionar na tela anterior, Gênesis 27, né? E a criação, todos os demais seres da criação, excluindo o ser humano, são seres criados como símbolos de Deus ou imagem do ser humano, tá bom? O ser humano seria, em relação aos demais seres, substância e os demais seres são imagem. Mas, tomando como referencial a origem, o ser original, a imagem original, Deus, então a gente faz essa referência. Deus é o parceiro subjetivo invisível, substancial. Nós, seres humanos, somos a imagem, criados com as mesmas características, mas como uma imagem, criados à semelhança. E os demais seres da criação são símbolos de Deus. Eles também possuem essas características, mas de uma forma mais simplificada. Tá bom? Vou me estender nisso agora? Não. Isso daí são para próximas, são as discussões, são cenas das próximas aulas, tá bom? É só para vocês entenderem aí no primeiro momento e a gente vai voltar a isso nas próximas aulas. Fique tranquilo. Não entendeu? Não está muito claro? Não tenha nenhum desespero, a gente vai falar sobre isso com bastante calma, com bastante detalhamento e argumentação. Parte a parte, ok? Então já está feito o nosso compromisso. Vamos seguindo aí. Próxima tela.
Entretanto, por causa da queda do ser humano, por causa da queda humana, os seres humanos e suas sociedades perderam sua natureza original e caíram no estado fora do princípio, embora todas as coisas da criação permaneceram como originalmente criadas. Gente, só essa citação daria para a gente ficar horas aqui conversando. Porque, veja bem, por que a ciência, então, evita entrar em questões teológicas? Exatamente por causa disso, porque quando a gente começa a falar de todas essas características idealizadas da teologia sobre Deus, a gente consegue até observar isso em quase todos os seres da criação, mas tem um ser desses seres criados, dessa existência do universo, que às vezes não se enquadra, né, comportamentalmente falando, no que diz respeito a relacionamentos. A gente já mencionou isso em algumas aulas anteriores, né? Problemas reais que afligem o ser humano, a sociedade humana, as relações humanas, todas elas acabam dando uma conotação que a gente fica, se eu não olhar a partir da perspectiva teológica, observando que existe alguma causa, existe algum problema, a gente não vai discutir isso agora, mas existe alguma causa que gerou esse desvirtuamento, essa disfuncionalidade, né, essa perda de função plena desse ser chamado ser humano. Então aí a ciência optou então de tirar fora essa discussão metafísica e tirar fora essa questão teológica, exatamente porque o ser humano ele distorce bastante, né? E até por isso também, no estudo do próprio conteúdo do livro Novas Essências do Pensamento e Unificação, a gente vai acabar tendo que fazer isso, né? A gente vai falar sobre ontologia? Vamos. Todos os seres? Não. Vamos tirar o ser humano fora. Exatamente por quê? Porque o ser humano, a gente vai mencionar ele várias vezes. Vamos mencionar, vamos identificar essas características que estão identificadas também em todos os seres da criação. Vamos identificar no ser humano? Vamos. Mas a gente vai dedicar um capítulo inteiro para a gente perceber que, ao estudar a natureza humana original, inevitavelmente nós vamos passar a identificar problemas. Problemas reais. Problemas que precisam ser trabalhados, que precisam primeiro ser entendidos, diagnosticados, para depois serem devidamente tratados. Ok? Então, mais um parênteses eu faço exatamente para que, aproveitando esse gancho aí, quando ele fala, né, que o ser humano perdeu sua natureza original e caiu no estado fora do princípio, então a gente vê que muitas vezes o ser humano tem comportamentos que realmente destoam bastante daquilo que é notório e observável de forma quase que unânime nos demais seres da criação. Entendeu? Mas a gente vai falar sobre isso mais detalhadamente nas próximas aulas. Aqui é só um parênteses dentro do gancho ali do grifado que eu deixei do texto. Seguindo ali, então, por essa razão, nunca podemos encontrar nos seres humanos ou na sociedade humana a forma para resolver os nossos problemas, ou, em outras palavras, os problemas básicos de existência e os problemas principalmente de relacionamento. Então, quando a gente fala problemas de existência, vem aqueles questionamentos que normalmente quem se propõe a responder isso é a religião, né? De onde vem o ser humano? Qual é o propósito da vida, né? Qual é a finalidade da nossa existência? Qual é ou quais seriam, né, as regras que deveriam tanger os relacionamentos humanos em todos os escopos, desde o nível social, familiar, social, enfim, né, nacional, mundial, etc. Ok? Este é o motivo pelo qual santos e sábios do passado buscaram compreender a forma para as pessoas viverem. Não pela observação da humanidade, mas pela observação dos movimentos das estrelas, o crescimento e declínio dos seres vivos, as mudanças das 4 estações e assim por diante. Entretanto, eles foram incapazes de esclarecer por que é possível obter a partir do mundo natural a verdade para as pessoas e a sociedade. Eles obtiveram somente uma compreensão meramente intuitiva da verdade. Então percebe? Olha quanta coisa a gente poderia se aprofundar aqui, mas não é o objetivo, eu estou só fazendo introdução. Mas veja bem, quando a gente observa os grandes pensadores do passado, que ele menciona ali como santos e sábios, quando eles procuraram
apresentar alguma solução para os problemas reais observados na existência humana, né, e nos relacionamentos humanos também, dentro da própria estrutura humana, do próprio ambiente humano, era difícil encontrar, praticamente impossível encontrar parâmetros balizadores para tanger essas respostas, construir, delinear essas respostas para esses problemas. Por isso eles sempre lançavam mão do mundo natural. Como é que funciona na natureza? E olha que, observando em séculos passados, né, a ciência também não dava tantos detalhes e minúcias, né, do funcionamento da natureza. Então, e o próprio pouco entendimento sobre Deus, sobre a natureza de Deus, sobre os atributos de Deus. Então percebe a importância, a pertinência desse estudo, né, a seriedade desse estudo, do estudo tanto do primeiro capítulo que nós finalizamos e que está todo ele já formatado em vídeo, em aulas para você assistir, mas essa série que a gente vai começar agora no estudo do capítulo 2, Ontologia, o estudo da teoria do ser. Ok? Vamos lá, seguindo aí. Por outro lado, o pensamento de unificação defende que desde que todas as coisas foram criadas à semelhança dos seres humanos, é possível conhecer as características dos seres humanos e da sociedade através da observação do mundo natural. Porque, apesar de o ser humano estar disfuncional, estar distorcido na sua funcionalidade, mas ainda assim o mundo natural permanece funcionando. Mesmo que uma imagem do ser humano, mesmo que um símbolo da imagem original, um símbolo do ser original, um símbolo de Deus. Beleza? Na teoria da imagem original, nós estudamos, foi explicado que um entendimento correto dos atributos de Deus é a chave para resolver problemas de indivíduos e sociedades. E a gente fez, né? Se você acompanhou, se não acompanhou, estão lá disponíveis os vídeos. A gente fez, sempre que a gente foi passando de uma sessão para outra, a gente analisou, aprofundou aquele conceito, aquele tema, e depois a gente sempre fez essa reflexão. Como isso seria útil para apresentarmos uma solução para os problemas reais diagnosticados naquela situação. Mas isso está lá, tá bom? Quem não viu, assiste lá. Contudo, a criação foi feita à semelhança. Portanto, se entendemos corretamente os atributos de todas as coisas, então isso pode nos ajudar a assegurar a chave na solução de problemas reais. Então, o estudo da ontologia não é simplesmente com o intuito de mostrar que a ciência conseguiu criar a vida em laboratório e provar que a vida surgiu de uma forma aleatória e randômica pela combinação química de uma série de componentes. Não. Mas entendermos que a natureza possui integração, existe propósito, existe objetivo, existe uma causa, né, direcionando e conduzindo e articulando a harmonia, existe harmonia na natureza. Uma coisa que talvez seja um pouco difícil de a gente entender no que diz respeito ao ser humano, né, na própria vida individual, na questão relacional com os outros seres humanos, enfim. Mas é muito importante estudarmos ontologia exatamente com esse objetivo, entendermos a replicação daqueles atributos que nós estudamos no capítulo anterior, Teoria da Imagem Original, nos seres, e perceber que o ser humano também precisa ajustar, né, sintonizar, mas eu só sintonizo quando eu consigo saber qual é o dial, né, que eu preciso sintonizar. Se eu não sei, fica muito vago. A ciência hoje divaga muito, existem muitas teorias e muitas ideias que muitas vezes até acabam sendo, a gente observa de autores diferentes, contradição, divergência, né? Enfim, mas a gente vai falar sobre isso detalhadamente. Assim, ontologia se torna então outro padrão para que nós possamos resolver questões existentes, e a gente vai falar sobre isso detalhadamente na sequência. Na ontologia estabelecida aqui, cada ser criado é chamado um ser existente. Assim, ontologia é a teoria dos seres existentes. Um ser existente é examinado a partir de dois pontos de vista. O pensamento de unificação vai olhar para todo ser existente a partir dessa premissa. Então, se você trouxe o caderninho, a caneta,
Anota, é dica, e a gente vai depois retornar a esses dois conceitos. Por isso talvez não ficou muito claro, mas você deixa anotado, porque na sequência, se eu não explicar, você me questiona e a gente vai ter que entender certinho. Mas basicamente ele vai falar ali na sequência. Esses dois pontos de vista acerca do ser existente são um ser de verdade individual e um ser conectado. Um ser de verdade individual se refere ao ser individual se assemelhando aos atributos de Deus, ou seja, o conteúdo da imagem original, e se refere a um ser existente considerado como tal, independentemente e sem levar em consideração qualquer de seus relacionamentos com outros seres. Então, a gente isola para analisar e para denominar ele como um ser de verdade individual, a gente isola ele. Estamos analisando na questão macho e fêmea? Não estamos vendo. Como é que é a estrutura social? Não entramos nisso daí, não. Existe uma cadeia de dependência com outros seres, como presa e predador? Não. Não é isso que nós estamos analisando. Quando eu falo um ser de verdade individual, eu vou pegar cada um desses seres, né, e vamos identificar nesse ser de verdade individual aqueles atributos que a gente também mencionou, estudou longamente na teoria da imagem original, no ser original, Deus. Ok? Seguindo ali, na realidade, então, todos os seres existentes possuem relacionamentos mútuos com os outros, obviamente, né? A gente não está negando isso. E quando a gente observar esse ser em termos destes relacionamentos com outros seres da mesma espécie ou de espécies diferentes, então esse ser vai passar a ser esse ser passa a ser chamado ou conceituado dentro do pensamento de unificação um ser conectado. Então, basicamente, aqui eu já poderia fazer uma dica, né? Tá com o caderninho aí, anota. Quando estudamos a teoria da imagem original, nós dividimos aquele capítulo em duas sessões, onde estudamos os atributos de Deus e estudamos a estrutura de Deus. Aquilo que fala sobre ação dar e receber, as posições sujeito e objeto, os relacionamentos formados em bases de quatro posição e ação, origem, divisão, união. Né? Tá confuso? Você não assistiu? Vai ter que assistir, porque é fundamental entender, entendendo isso que eu estou mencionando, que já foi estudado lá, basicamente você já entende o que ele quer dizer aqui quando ele fala. Quando eu olho para o ser a partir do ponto de vista individual, sem considerar os aspectos de relacionamento, é um ser de verdade individual. Eu vou analisar os atributos. Parte 1 do capítulo 1. Quando eu olhar para esse ser nos seus relacionamentos com seres da própria espécie ou de outras espécies, enfim, eu vou ver ele como um ser conectado. Ou seja, eu estou entrando na parte 2, né, a estrutura da imagem original, os relacionamentos todos que nós já estudamos lá. É a dica, tá bom? Anota aí. Então, o ser conectado se refere ao mesmo ser de verdade individual. Mas, neste caso, agora a gente está observando ele a partir do ponto de vista dos seus relacionamentos com os outros seres. Mas a gente vai ver isso detalhadamente no capítulo propriamente, ok? Beleza? Então, a ideia é essa, é deixar você instigado, interessado, curioso na sequência do estudo. E aí, sendo que todos os seres existentes foram criados à semelhança de Deus, a imagem de cada ser se assemelha à imagem divina. A imagem divina inclui a imagem universal e a imagem individual, coisas que estão estudadas lá no capítulo 1 e já está gravado. Fica a dica. Assistiu? Não entendeu? Assiste de novo. Não assistiu? Corre lá e assiste, tá bom? O vídeo está aí no canal. Então, portanto, um ser existente tem tanto a imagem universal quanto a imagem individual. A gente vai estudar isso detalhadamente, fica tranquilo, tá bom? Nesse ponto, a imagem universal se refere, então, aos aspectos que a gente já estudou lá, Sun San e Ryun San, Yang e Yin, onde a imagem individual se refere àquelas características peculiares de cada ser individual, que cada ser individual possui. Vamos primeiramente discutir a imagem universal de um ser de verdade individual, ou seja, nós vamos ver agora no estudo do ser, dos seres existentes, os aspectos Sun San, Ryun San, Yang e Yin. Mas isso é cena dos próximos capítulos, ou seja, é assunto para a próxima aula, tá bom? Então é isso. A introdução é essa. Espero que você tenha entendido aí pelo menos os aspectos que se propõe a estudar a ontologia. E aí nas próximas aulas a gente vai entrar propriamente no estudo da teoria do ser, no estudo da ontologia, a partir do ponto de vista do pensamento de unificação. Começando, como está aí na sua tela, Sun San e Ryun San. Mas isso é próxima aula, então a gente se vê lá.
Obrigado por enquanto. Nos vemos na sequência. Até mais. Muito obrigado. Tchau, tchau.